Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em outro momento, analisamos a apuração da tragédia na Boate Kiss na esfera criminal. 242 pessoas perderam a vida e mais de 600 ficaram feridas no incêndio que consumiu a casa noturna em Santa Maria, no mês de janeiro deste ano. Desta vez, vamos saber como está o trabalho do Ministério Público na área civil para buscar a responsabilização dos envolvidos. Por isso, convidamos os promotores de justiça Ivanise de Jesus e Maurício Trevisan. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o doutor Maurício Trevisan, querendo saber exatamente o seguinte: o Ministério Público acabou instaurando um inquérito civil público e, com base nesse inquérito que serviu para apurar as expedições dos alvarás na Boate Kiss, acabou ajuizando uma ação civil pública por improbidade administrativa, é isso? É isso. Naqueles primeiros dias já surgiram notícias de que haveria irregularidade na concessão de alvarás. Então, essa apuração civil que o Ministério Público fez é com foco na questão do funcionamento dos serviços públicos e da improbidade administrativa. As vítimas ingressaram através de sua associação com ações reparatórias, que são coisas diferentes. O Ministério Público, averiguando essa questão da expedição dos alvarás, verificou que o alvará de localização municipal era um procedimento mais amplo, que incluía, dentre outras situações, o alvará mais específico do Corpo de Bombeiros. Então, com foco nos procedimentos que resultaram na expedição desses alvarás, do alvará dos bombeiros, que é uma parte da autorização maior que a do município, e do alvará de localização, que leva em consideração o alvará de bombeiros na questão de prevenção e combate a incêndio, é que nós chegamos à conclusão pela necessidade da ação civil pública por improbidade administrativa quanto à parte dos servidores públicos envolvidos nesses procedimentos. Doutor Ivanise, quem são os demandados e quais foram as suas condutas? Bom, os demandados, ou seja, as pessoas que estão respondendo por improbidade administrativa na Justiça Comum de Santa Maria, são 4 oficiais do Corpo de Bombeiros, que pertencem à Brigada Militar. Entre eles, nós temos 2 que eram os comandantes do 4º Comando Regional de Bombeiros em Santa Maria e 2 chefes da Seção de Prevenção a Incêndio também de Santa Maria. Quais foram as condutas, Marco? Na verdade, o que aconteceu, que nós apuramos durante a investigação, que durou em torno de 5 a 6 meses, é que, especialmente esses 4 demandados, eles infringiram disposições legais, mais especificamente a Portaria 64 da Brigada Militar, a legislação municipal e a legislação estadual referente ao tema. Eles deixaram de lado essas normativas legais e implementaram um procedimento simplificado, não só em relação à questão da Boate Kiss, mas em relação a vários alvarás de prevenção a incêndio que foram expedidos no município de Santa Maria. Por isso que um dos demandados, o Coronel Altair, por exemplo, que não estava envolvido com a expedição dos alvarás da Boate Kiss, ele também foi incluído como um dos demandados, porque ele participou deste processo da emissão de alvarás que nós consideramos totalmente irregular, porque infringia a legislação que até hoje está vigente. Doutor Maurício, na área da municipalidade, não ficou comprovada a improbidade administrativa por parte dos servidores, mas o Ministério Público de Santa Maria acabou arquivando parcialmente esse inquérito e também fazendo uma recomendação, é isso? Exatamente. Nós precisamos distinguir as situações de meras irregularidades administrativas, de equívocos, das situações de improbidade administrativa. Improbidade administrativa tem mais relação com um descumprimento deliberado da legislação, como a doutora Ivanise acabou de referir, que foi a base da nossa ação de improbidade, ou até mesmo, além disso, de desonestidade dos agentes públicos. E isso não se viu de parte dos servidores do município,
Por essa razão, nós arquivamos em parte o inquérito civil e as recomendações se justificam para a correção dos procedimentos administrativos que nós constatamos como equivocados. Recomendação é um instrumento jurídico do qual o Ministério Público lança a mão, e isso está regrado na legislação, justamente para isso, para recomendar aos administradores públicos que adequem procedimentos que estejam em situação de irregularidade, tanto para que esses procedimentos sejam acertados, como até mesmo para alertá-los que, se não fizerem essas adequações, podem estar sujeitos futuramente a serem responsabilizados por improbidade. Doutor Ivanise, o que mostrou então a investigação sobre a conduta dos servidores municipais? O que mostrou, Marco, foi o seguinte: não houve nenhuma atitude ilegal por parte dos servidores municipais. Os servidores que emitiram o alvará de localização, eles o fizeram com base num decreto municipal e dentro daqueles requisitos que o decreto 32 de 2006 previa. Então não houve nenhuma ilegalidade na concessão daqueles alvarás de localização que foram concedidos pelo município. Quando nós falamos em procedimentos irregulares, nós não estamos falando de procedimentos ilegais, porque ilegalidade não houve. Houveram sim falhas administrativas, porque houve, digamos assim, uma certa falha de comunicação, e nós entendemos que a legislação que é adotada no município atualmente, que não foi criada pelo chefe do executivo nesse momento, mas é de 2006, como eu referi, ela é falha no aspecto da questão predial. Então essa interligação que nós achamos importante, a análise da questão predial também na concessão do alvará de localização, tem que ser considerada pelo município. Não foi na expedição do alvará da KIS, como não foi em nenhuma outra situação, mas isso não se configurou uma ilegalidade porque não havia uma expressa disposição legal fazendo remissão a essa legislação que exigia, por exemplo, a análise da questão predial. Por isso que os servidores municipais, eles não cometeram nenhuma ilegalidade, de novo, porque eles se pautaram pelo decreto 32, então, portanto, nós não cometendo nenhuma ilegalidade, nós não podemos responsabilizá-los eles por improbidade administrativa. E por isso, então, sim, uma recomendação de que ou essa legislação seja alterada, ou esse procedimento administrativo seja considerado conforme saiu na recomendação. Doutor Maurício, uma outra questão que está sendo muito debatida é a seguinte: o Ministério Público de Santa Maria também não encontrou nada, tanto na esfera criminal como civil, sobre uma possível responsabilidade do prefeito de Santa Maria. Em relação à esfera criminal, já é assunto definido aqui pela Procuradoria de Prefeitos e nem foi analisado pelos promotores de Santa Maria. Eu vou me ater à questão da responsabilidade na parte da improbidade administrativa. A colega Ivanise acabou de referir que nós não detectamos, embora tenha havido, como dito, falhas em procedimentos, não detectamos ilegalidades manifestas que justificassem sequer o processo com relação a servidores do município, das secretarias específicas. Seria nesse contexto muito mais difícil, digamos assim, de se chegar a afirmar que o prefeito pessoalmente tivesse que ter conhecimento de todas as situações específicas de todos os estabelecimentos que devessem ter a sua situação analisada pelo município. É um município do porte de Santa Maria, de tamanho mediano, que variando entre 250 e 300 mil pessoas, dificilmente qualquer pessoa que fosse exercer esse cargo teria esse controle. E mais especificamente nessa situação, nós enfatizamos também que sequer se poderia dizer que o atual gestor foi o responsável pela edição desse decreto, que a doutora Ivanise acabou de fazer referência, assim como do próprio Código Municipal de Obras, que é uma repetição de uma legislação que já vem de anos, que foram os dois diplomas, vamos dizer assim, que faltou se comunicarem, os setores responsáveis pela aplicação de cada um deles, que isso pudesse ser debitado pessoalmente ao prefeito atual. Doutora Ivanise, e como vocês, promotores que estão lá no dia a dia lidando com a matéria, reagem a opiniões que taxaram como burocrática, decepcionante, a tramitação de procedimentos legais que deveriam apurar a responsabilização de autoridades pela tragédia?
Em primeiro lugar, assim, é bom que se diga que o procedimento, ele resultou sim na apuração de responsabilidades. Tanto que no crime tem 4 pessoas respondendo diretamente pelas mortes que aconteceram na Boate Kiss. E no cível, nós temos 4 oficiais da Brigada Militar respondendo também por esse episódio e por procedimentos que foram utilizados inadequadamente. Então, houve sim responsabilização, está havendo a busca de responsabilização pelo Ministério Público. Então, nós não podemos dizer que não está havendo responsabilização, que há. Nós temos, então, em tese, 8 pessoas respondendo hoje na Justiça, em tese não, de fato respondendo 8 pessoas na Justiça por esse episódio. Então eu digo assim, ó, as demais pessoas que ficaram de fora, nós temos toda a tranquilidade em dizer que essa foi uma expectativa que não foi criada pelo Ministério Público em nenhum momento. Então nós estamos absolutamente seguros e tranquilos, entendemos a dor das famílias, das pessoas que tinham uma expectativa maior em função do que foi relatado pela Polícia Civil, mas a nossa análise foi muito criteriosa e muito responsável, portanto, nós estamos bem tranquilos em relação até a opiniões contrárias, até porque isso é um direito das pessoas de terem opiniões contrárias e questionar, e estamos sempre disponíveis para fazer qualquer tipo de explicação. O inquérito civil foi todo digitalizado, está à disposição das pessoas que quiserem analisar, assim como o inquérito policial é público e o processo penal também é público. Dentro dessa área de expectativa, doutor Maurício, a dor das famílias, como já foi dito aqui, é grande. A Associação das Vítimas criou muita expectativa, assim como toda a comunidade de Santa Maria. O que pode ser dito nesse momento? Em relação a essas expectativas e a esses sentimentos, o Ministério Público, os promotores são solidários, e a Associação das Vítimas, assim como as vítimas individualmente, os familiares que nos procuraram, já sabem por nós dizermos isso diretamente a eles. Desde o princípio nós temos nos reunido com essas pessoas que se representam, né, através da associação, a diretoria da associação, né? Temos recebido a diretoria da associação, os advogados, os familiares, os associados, portanto, né? Fizemos várias reuniões, a imprensa fez cobertura a respeito, não propriamente do conteúdo, que nós preferimos reservar às pessoas diretamente interessadas, mas dos acontecimentos, dos eventos em si, das reuniões, né? E nós temos tido a maior atenção e o maior respeito em relação a isso. São os primeiros a ficarem sabendo oficialmente das nossas decisões em termos de ajuizamentos, de arquivamentos ou de outros procedimentos, né? Tem acompanhado também algumas partes do nosso trabalho. Então, nós entendemos que estamos atendendo na medida das possibilidades e das nossas disponibilidades a essas pessoas da forma como elas devem ser atendidas, respeitando, entendendo a dor de cada um deles, que não vai ser retirada por qualquer medida judicial que venha a ser tomada, muito embora essas medidas judiciais ou até do Ministério Público possam, em parte, vamos dizer assim, arrefecer esse sentimento de perda, mas isso não vai desaparecer nunca, porque é uma perda irreversível. O que nós estamos fazendo é um trabalho responsável para que amanhã ou depois, num futuro próximo, no resultado das nossas ações, né, elas não venham a ser potencializadas ainda como frustrações a mais, a partir de iniciativas temerárias que nós viéssemos a tomar em termos de pretensão de responsabilizar pessoas que tecnicamente não pudessem ser consideradas dessa forma. Doutor Ivanise, recentemente foi publicada uma pesquisa encomendada a um instituto. O que o Ministério Público achou dessa pesquisa, que teve muita repercussão na cidade? Bom, em primeiro lugar, tem vários dados assim que nos chamou a atenção. A primeira delas foi a primeira pergunta que foi elaborada para as pessoas pesquisadas, aonde a pergunta exatamente era assim: quem você considera responsável pelo incêndio na Boate Kiss? E as respostas, no nosso modo de ver, vieram em dissintonia da própria pergunta, porque colocaram como responsáveis, por exemplo, pelo incêndio da Boate Kiss, em primeiro lugar, os donos da boate, em segundo, o corpo de bombeiros, em terceiro lugar, o prefeito, em quarto lugar, os donos da banda Gurizada Fandegueira. E daí eu pergunto para ti, Marco, quem de fato colocou fogo dentro da boate? A pessoa que colocou fogo na boate foi o cara que
acendeu o artefato pirotécnico e acabou botando fogo. Então esse, no nosso modo de ver, teria que ser a pessoa que primeiro teria que constar na pesquisa como o responsável pelo incêndio na Boate Kiss. Agora, se a pergunta fosse diferente, por exemplo, quem você considera responsável pelas 242 mortes que aconteceram na Boate Kiss? Bom, daí seria de forma diferente. Corpo de Bombeiro, seja quem for, que eles fossem colocar ali, a resposta seria mais adequada com a pergunta. Então, essa foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. A segunda coisa que nos chamou a atenção também foi que mais de 60% das pessoas que responderam aquela pergunta, as perguntas todas da pesquisa, eram pessoas que estavam, de alguma forma, comprometidas emocionalmente com as vítimas, ou eram parentes ou eram amigos daquelas pessoas que morreram. Então, obviamente, elas vão ter fragilizadas pela dor, pela perda, elas vão ter uma análise da situação diferenciada do que uma pessoa que está numa situação imparcial. Agora, doutor Maurício, eu gostaria que o senhor tentasse explicar ao telespectador esse trabalho do Ministério Público, que é um trabalho técnico, é um trabalho que tem que analisar laudos, documentos, fazer procedimentos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. A nossa legislação, a legislação que prevê a atividade do Ministério Público, desde a Constituição Federal até as nossas chamadas leis orgânicas, que nos disciplinam a atividade, elas exigem, assim como exigem dos magistrados, que todas as manifestações dos promotores sejam fundamentadas. Tá? A exigência de fundamentação naturalmente nos leva à necessidade de esclarecer todas as razões pelas quais, fáticas e jurídicas, nós estamos tomando determinadas providências ou estamos deixando de tomar providências nos casos que nos são submetidos, em todos, não só o caso da Boate Kiss. E isso no caso da Boate Kiss aconteceu também. Então, desde a análise do inquérito policial, tá, que eu participei também junto com o Dr. Joel, até a análise dessa situação do inquérito civil, em que estamos eu e a doutora Ivanise, a nossa análise tem sido feita dessa forma. Análise técnica, com fundamentação de absolutamente tudo o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. Né? E essas manifestações são públicas, estão inclusive publicadas no próprio site do Ministério Público, na parte das notícias, da época da denúncia e da época do ajuizamento da ação. Na época da denúncia, no início de abril, e na época da ajuizamento da ação civil pública, agora em meados de julho. Pode ser acessado na página do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no link das notícias. Então, nós temos absoluta tranquilidade quanto a essa questão da fundamentação. E em relação ao que nós analisamos, como tu bem colocaste, não se trata só de depoimentos de pessoas, enfim, de relatos verbais. Nós analisamos documentação, nós analisamos laudos periciais. Dentro desse inquérito civil que resultou nessas providências sobre as quais nós estamos falando, é bom que se saiba que está lá dentro a íntegra do inquérito policial, que resultou naquela denúncia oferecida lá no início de abril, e a íntegra do inquérito policial militar, que está em fase de análise também, e aqui um acréscimo ao que a colega falava em termos de responsabilização, afora essas pessoas que já estão respondendo na Justiça Criminal e na Justiça Civil agora, a partir do ajuizamento da ação de improbidade, o Ministério Público está, através do Dr. Joel Oliveira Dutra e do Dr. César Carlan, analisando também o inquérito policial militar, que poderá vir a resultar na responsabilização de militares, de bombeiros militares, por crimes militares propriamente ditos. Tá? Então, essas outras investigações estão inteiras dentro do inquérito civil. Então, nós analisamos uma gama muito grande de informações para chegar nas conclusões que chegamos. E desde o início tem sido dito que a análise que nós pretendíamos fazer e que nós fizemos efetivamente foi baseada em procedimentos. A imprensa nos perguntava, a partir de nomes que tinham sido apontados, até poderia-se dizer de forma tecnicamente reparável, né, no relatório do inquérito policial, porque não cabia a Polícia Judiciária analisar a improbidade administrativa, mas foram apontados lá alguns nomes de servidores públicos municipais e servidores do Corpo de Bombeiros, como possíveis implicados em improbidade administrativa. E o questionamento era se além daquelas pessoas tinham algumas outras. E nós sempre dissemos
que o que estava sendo analisado lá eram procedimentos. A partir da análise de procedimentos é que nós definimos pessoas. Nós analisamos os procedimentos que resultaram na concessão do alvará de localização, que incluía o procedimento que resultou na concessão do alvará do Corpo de Bombeiros, e a partir dessas duas análises é que nós chegamos às conclusões. Portanto, nós chegamos à conclusão que no procedimento do Corpo de Bombeiros houve situação de improbidade administrativa e localizamos as pessoas responsáveis, e chegamos à conclusão que no procedimento do município não houve improbidade administrativa, houve reparos a serem feitos em rotinas administrativas e que foram objeto de recomendação para o município. Eu queria só acrescentar em relação ao que o Maurício está falando, é que o nosso trabalho, ele tem que ser obrigatoriamente pautado pela lei. E pautar o trabalho pela lei não é nenhum tecnicismo, como se costumou dizer. O pautar pela lei é uma garantia constitucional de todo cidadão brasileiro, que as pessoas têm de serem responsabilizadas dentro dos limites da lei. Nós não podemos extrapolar a lei, e no momento que tu extrapolar a lei, nós estaremos dentro de uma ditadura, dentro de um fascismo, do nazismo. Isso eu acredito que não é a intenção de ninguém. E falando em lei, doutora Ivanise, o que a senhora acha dessas propostas legislativas que estão nascendo após a tragédia na Kiss? Bom, nós estamos acompanhando de forma distante, mas estamos, a questão da comissão que está elaborando a lei federal no Congresso Nacional. A informação que nós temos é que essa legislação, ela prevê como de exclusiva competência para análise da prevenção contra incêndio o Corpo de Bombeiros Militar. O que, de certa forma, nós questionamos se seria a melhor opção legislativa nesse momento, diante de tudo que nós podemos analisar e verificar, analisando até a própria estrutura do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, se ficasse, por exemplo, na legislação Corpo de Bombeiros sem a palavra militar, talvez nós tivéssemos mais possibilidades, né? Ou o gestor local ter mais possibilidades de fazer uma escolha mais apropriada ao seu contexto local. Se o legislador federal fizer essa opção de colocar como Corpo de Bombeiros Militar, obrigatoriamente o Corpo de Bombeiros vai ter que ter uma estrutura militar. O que para nós, como promotores, não seria mais adequado neste momento que saímos de uma tragédia e que é onde a gente se percebeu que houve sim falhas na prevenção de incêndio, e essa prevenção de incêndio já era feita pelo Corpo de Bombeiros Militar. Então é essa questão que nós estamos questionando. E além disso, é bom que se diga que a situação de municípios de maior porte, como é o caso de Santa Maria, que é de médio porte aqui no nosso estado, Porto Alegre, que seria a capital, e outros tantos aqui do interior, mas nós temos vários municípios de pequeno porte, onde a estrutura do Corpo de Bombeiros militar praticamente não existe, né? Então, isso também precisaria ser considerado no momento de uma opção política dessa envergadura. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul já temos uma disposição constitucional que também precisaria ser objeto de atenção, né, que hoje já nos atrela ao Corpo de Bombeiros Militar. Mas em âmbito nacional não existia ainda, ou não existe, melhor dizendo, nenhuma legislação estabelecendo isso. E está por ser criada, né, dessa forma que nós entendemos que mereça mais reflexão a partir das estruturas que existem, e não só no estado do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo foi objeto de reportagem de âmbito nacional. Em outros estados a situação não é muito diferente, talvez seja em alguns deles até pior, né, em termos estruturais. E seria uma situação que é bom que se diga que não seria resolvida de um dia para o outro. Nós aqui no Rio Grande do Sul, depois de muitos anos, já ouvimos aí a imprensa repercutindo essa semana, dizendo que o Conselho da Brigada Superior da Brigada Militar se manifestou pela primeira vez, de forma unânime, pela desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Não sei se esse é propriamente uma solução. Agora, seguramente não é uma solução de curto prazo, não aconteceria de um dia para o outro a estruturação do Corpo de Bombeiros, e nós passaríamos um bom tempo ainda carentes dessa estrutura. Ok, o programa está chegando ao fim, mas a senhora, doutora Ivanise, tem meio minutinho para o seu recado em nome do Ministério Público. Bom, o Ministério Público está muito preocupado, sim, com tudo isso que aconteceu, muito sensibilizado. Nós estamos trabalhando, continuamos trabalhando com muito afinco, porque esses dois processos que estão hoje na Justiça, eles merecem um acompanhamento diuturno do Ministério Público para que seja provado efetivamente as nossas teses que foram expostas na petição inicial.
Da mesma forma, continuamos abertos na Promotoria de Justiça para eventuais novas denúncias em relação, seja o que for, até mesmo em relação a KIS. Novos inquéritos podem ser, sim, abertos para investigar coisas que ainda não vieram, não há dúvida nenhuma. Então, é nesse sentido a minha manifestação. Ok. Ivanise de Jesus e Maurício Trevisan, ambos promotores de justiça em Santa Maria e que cuidam do caso KIS. Mais uma vez eu agradeço a participação no programa e a gentileza de vocês em aceitarem o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!